Bom, gente, hoje é um dia muito especial, né? Primeiro, porque nós estamos liberando a aula 3. Segundo, porque hoje a gente tem um super convidado, uma pessoa que faz parte da minha vida como amigo, da minha vida como uma águia, uma pessoa que escolheu olhar para a sua vida. Uma pessoa que escolheu parar e analisar a sua carreira. Então, eu vou trazer para vocês o meu super convidado, o Nilo Ar. Ele, além de professor universitário que ele também agora é um treinador de liderança. Bom Perfeito. dia, Juliana, bom dia a todos. Seja muito bem-vindo, meu Muito amigo, obrigado. minha querida águia, né? A águia, ela é Sem uma dúvida. nominação, né? Que a gente usa para todas as pessoas que buscam parar e olhar para a carreira e fazer o seu voo da renovação. Então, se apresenta, Nilo. Eu vou deixar você se apresentar. Quem é o Nilo Ar? Muito bem, obrigado, Juliana, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre uma honra poder fazer parte dessa família 6 e 6, que é tão querida, né? Tão bonita, e a gente acompanha há muito tempo e com certeza a gente traz um pouquinho da nossa contribuição aqui para essa querida família. Bom, muitos que estão aqui já me conhecem, claro, né? Mas quem vai assistir aí pelo YouTube ou vai assistir mais tarde, talvez não tenha visto ainda ou ouvido a gente ainda a respeito do nosso processo. Então, eu sou Nilo Arbissani, nasci em 23 de maio de 1971, completei recentemente 50 anos, sou filho da dona Nieda, do seu Santo Bissani. Estou casado com a senhorita Iselda Bonassi Bissani. Tenho 2 filhos, sou pai da Maria Antônia e do Bernardo. E, enfim, me formei em administração, com ênfase em recursos humanos. Depois fui fazer uma especialização na área de gestão de pessoas. Depois fiz mais uma especialização na área de marketing, de serviço e varejo. E sou mestre em administração. Sou docente da UCEF Faculdades já há algum tempo. Trabalho várias turmas de ADM, contábeis, engenharia civil, engenharia de produção, várias áreas da atuação dentro da docência, inclusive nas pós-graduações da UCEF. E fui diretor-presidente do Grupo Escoteiro Chapecó, o segundo maior grupo escoteiro de Santa Catarina, na edição 2018-2020. E hoje sou diretor da Niloar Bissani Treinamentos e Eventos, agitando aí, treinando muitos líderes, né? Ah, que legal. Nilo, só me dá um minuto aqui que eu só vou tirar o som do outro que está interferindo. Tá, tranquilo, sem problema. Vamos lá. Então, Nilo, e essa história linda, né? Aí, além de tudo, você tem toda essa experiência de liderança, né? Nessa rede, na rede hoteleira, né? Que foi um momento muito Exato. importante da tua vida, né? Exatamente. A gente começou, na verdade, eu comecei a trabalhar na hotelaria em 92 e depois não saí mais. É muito apaixonante essa área de atuação, então a gente acaba realmente se inserindo, né? E no ano de 2020 a gente acabou então se desvinculando em função de todo o processo de pandemia e tal, e a partir daí a gente começou também a buscar, né? Eu comecei a buscar um novo direcionamento para minha carreira, né? É claro, o período de pandemia eu continuei dando aulas de forma online, a gente continuou atuando de forma online nas nossas aulas, mas não estava assim pleno ainda, né? Eu não estava com aquela condição toda que a gente gostaria, né? E sempre buscando identificar alguma coisa que pudesse ser um complemento ou mesmo o principal motivo, né? O principal motivador para nossa relação, para nossa condição no sentido profissional, né? Eu vejo, né, Nilo, que quando a gente está com a vida de alguma forma organizada, às vezes a gente nem para olhar para a carreira, né, assim, para traçar estratégias. Então, de alguma forma, a pandemia trouxe uma contribuição para você, que foi aquela coisa de dizer assim, olha, poxa, tu tem um potencial grandioso e tá aí parado, né? Então, às vezes as Verdade, coisas também acontecem para a gente se mexer, né? E aí verdade. isso
E em que momento, Nilo, assim, que tu decidiu olhar para a tua carreira, dizer assim, não, eu preciso de uma mentoria de carreira, né? Porque você tem muitos conhecimentos na área de administração, você já é mestre. Então, quando a gente olha para o teu currículo, a gente reconhece toda a grandiosidade. Você poderia se mentorar sozinho, mas em que momento você entendeu assim, não, eu preciso de um olhar externo, eu preciso olhar para algo a mais? Bom, Ju, esse período de pandemia, como você disse, foi determinante para muitas pessoas e para mim não foi diferente, né? A minha relação com o trabalho mudou completamente depois disso e isso realmente fez com que eu olhasse um pouquinho mais para a minha carreira. Eu me lembro bem que minha esposa me dizia assim, Niluar, vai fazer mentoria com a Juliana. Niluar, logo no início, né, da pandemia, onde a gente, né, teve essa ruptura com relação ao emprego que a gente tinha lá que eu tinha lá no hotel, e ela dizia, olha, vai buscar uma mentoria, a Juliana é super boa e tal, e eu, de certa forma, resisti algum tempo, né, resisti por um tempo, porque realmente era uma coisa que eu entendia, eu tenho capacidade, eu consigo, eu vou, né, Uhum. e realmente, quando a gente estabeleceu que sim, ótimo, vou fazer contato com a Vanessa lá no comercial, vou falar com a Juliana, vamos abrir esse lado, porque realmente a gente tem um potencial, eu tenho um potencial incrível que estava escondido, né, que estava lá retido de alguma forma, e a partir da mentoria isso com certeza deu um start fantástico, né, e até eu encontro com as pessoas, às vezes elas dizem, nossa, Nilo, você praticamente mudou a tua postura, a tua forma de, né, de se colocar diante das pessoas, diante das coisas também, e isso realmente tava meio que guardado aqui dentro, né? Tava meio que escondidinho aqui dentro, em função justamente do conforto, e Da vamos lá, né, comodidade, Juliana? né? A comodidade, exatamente, né? A gente está numa zona de conforto e aquilo, por enquanto, tá bom, tá legal assim, tá tranquilo. Só que chega um momento que realmente você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar né, um direcionamento na tua carreira e a mentoria, meu, eu só tenho a agradecer imensamente a minha esposa, Eu que né, tenho. A sua esposa, e a né? você, né, Juliana, e você, né, pelo encaminhamento todo que você vem dando para a gente, vem encaminhando, enfim, né. A gente vai falar mais sobre o que está acontecendo também, o Vamos. pessoal deve Então, estar vamos contar. curioso também, né. Vamos contar para o pessoal aqui. Nilo, assim, ó, e aí eu acho que das grandes coisas, assim, porque, veja, todo o potencial já estava aí. O que a gente fez na mentoria foi organizar, né? Eu acho que, Exato. assim, eu acho que o grande papel aqui, o meu grande papel em te mentorar é posicionar realmente o que é o teu propósito, né? Você tomar a tua força do teu propósito e reorganizar, porque tudo isso já estava aí dentro, né? A gente, por que foi rápido, né, Nilo? Porque já tinha, né? Você já era um líder, né? Talvez não reconhecia, você já é formado em administração, tem todos os conhecimentos de didática, de aula, então isso já fazia parte da tua vida. E aí, Nilo, conta para o pessoal assim, o que aconteceu? Conta aí um pouquinho sobre a Niluar, essa empresa, Niluar Bissani, essa empresa que surgiu, qual o propósito dela e como é que a gente pode, o que despertou aí dentro desse mundo da liderança, né? Já dando aqui uma palhinha para o pessoal nesse mundo da liderança. Sim, Juliana. Assim, nós constituímos uma empresa, então, a partir de março desse ano, é super recente a constituição da empresa, que desenvolve trabalhos de treinamento e desenvolvimento humano voltados principalmente aos líderes, né? Esse contexto de colocar à disposição esse tipo de treinamento, esse tipo de desenvolvimento humano, vem de encontro a algumas demandas que a gente identifica no mercado, né? Das pessoas terem realmente algumas dificuldades em estarem líderes e se colocarem à disposição como lideranças dentro das organizações, e é um grande elemento que a gente vem percebendo nessas abordagens que a gente vem colocando à disposição das empresas, das empresas que a gente vem visitando, a gente vem observando cada vez mais essa intensidade, né? E a empresa Nilo Arbsani Treinamentos e Eventos vem de encontro justamente a essas demandas, em colocar à disposição treinamentos para esses líderes, trabalhando principalmente com contextos de desenvolvimento ao ar livre, um conceito que a gente já tem há muitos anos e que já, como você disse, né, já estava meio que inserido
a partir também do que a gente tem como expertise do movimento escoteiro, de muitos anos estar participando como líder lá dentro, como participante também, né, quando jovem. Então, isso tudo fez com que a gente engrenasse nesse mundo de treinamento e desenvolvimento voltado às lideranças no movimento ao ar livre, nas atividades ao ar livre, usando esse contexto como um principal foco e trabalhando elementos lúdicos, trabalhando dinâmicas lúdicas que vão conectando, que vão abrindo a mente das pessoas para conectar lá dentro da empresa. Então, atividades que a gente coloca à disposição, como a atividade que a gente disponibiliza aí nos nossos cursos, a comida mateira, né, onde a gente coloca as pessoas numa vivência lá de fazer comida no meio do mato e com pouco recurso, né, com uma comunicação também limitada, enfim, algumas atividades super bacanas que o pessoal tem nos dado um feedback super legal, que promovem justamente esse despertar para algumas coisas que são levadas lá para dentro da empresa, né? Isso é muito gratificante e a gente vem observando e vem olhando no olhinho das pessoas, né, e percebendo o quanto isso vem sendo impactante para elas e emocionante também, né, que a gente toca também nesse veio, né? Então a empresa está direcionando justamente para esse tipo de atividade, né? E olha só, nesse momento, né, Nilo, quando a gente olha assim, um espaço para vivenciar, a gente está muito no online, a gente está muito nessa dinâmica, e os desafios dos líderes diante da pandemia, diante das mudanças no trabalho, eu acho que os desafios só tenham ampliado, né, Niloar, assim, o quanto está desafiador liderar as pessoas diante de todas dos afastamentos, diante das dinâmicas de perdas, né? Muitas pessoas Verdade. estão perdendo familiares, então assim, o quanto o líder também merece ser acolhido, né? Porque ele representa e ele leva a marca da empresa para é a função, né? Liderar para levar a marca da empresa, para levar mais para os clientes. E aí, olhando para esses desafios, assim, quais você considera que são os grandes desafios atuais, Niloar, dos líderes? Excelente pergunta, Juliana. A principal dificuldade, a principal limitação que a gente percebe nas lideranças eu diria assim, 3 fatores que são mais latentes, são mais recorrentes, né? Por exemplo, alinhar os objetivos da empresa com os objetivos pessoais. Esse é um fator que a gente observa muito, assim, recorrente nas organizações. Aquela disparidade, sabe, desequilíbrio entre objetivo organizacional e objetivos pessoais. As pessoas estão um pouco distantes dos objetivos organizacionais e a empresa tem dificuldade de conectar essas pessoas, de trazer essas pessoas para dentro desse contexto. Outro fator muito comum e que é visto assim largamente também são as questões relacionadas à gestão dos conflitos, principalmente das gerações. Dificuldades de trabalhar geração X com geração Y, com geração Millennium, essas diferenças de gerações vem impactando muito, porque são características diferentes entre os pares, né? E que, de certa forma, vem se fortificando, né? Em função justamente de ter interesses diferentes, objetivos diferentes, né? Ansiedades diferentes também, né? Nesse foco. E o terceiro que eu colocaria aqui, também muito recorrente, é a questão da gestão do tempo. As pessoas têm uma imensa dificuldade de gerir, e você vem falando algumas lives tuas, né, a respeito da agenda, a respeito da organização da agenda, e é um assunto que as pessoas nos trazem com muita ênfase. E também, né, Juliana, a questão de empresas que têm uma grande dificuldade de comunicação. A comunicação tem sido um dos fatores que a gente vem trabalhando nos nossos cursos com grande intensidade, com grande ênfase, porque muitas empresas das quais a gente visita nos chamam porque precisam e veem assim, né, um retrato muito nítido da dificuldade dos seus colaboradores trabalharem a questão da comunicação. Então,
Eu, Eu disse que eu eu ia acho trazer só 3, mas esses 4 são que são muito importantes. importantes. É. Nilo, e eu acho que se a gente pensar a comunicação para a vida, né? Quando, assim, É, o quão desafiador é nós nos comunicarmos bem com todas as pessoas. Então, quando a gente trabalha esses movimentos de liderança, eu acredito e eu tenho certeza que os treinamentos não impactam só as empresas, mas acabam muitas vezes impactando a sim. vida dessas pessoas, né? Porque se eu melhoro a minha comunicação, se eu sou mais assertiva na comunicação na empresa, logo eu vou treinar, né? Isso é uma. Porque se comunicar-se com clareza é uma habilidade, né? Nossa, A gente conseguir se tornar claro é uma habilidade. E aí, quando você aprende essa habilidade, isso impacta em todas as áreas da tua vida, né? Também lá na empresa, também na função de liderança, mas também em todas as outras áreas, né? não tenha dúvida, Juliana. Eu sou apaixonado pela comunicação, apesar de ter ido para o ramo da administração, para a área de administração, a comunicação é uma paixão muito grande minha e, assim, é uma coisa que, né, quando eu falo, quando eu me coloco à disposição na frente das pessoas, aquilo parece que eu estou em um outro ambiente, né, em um outro lugar. E isso, sim, mudou completamente a minha posição com relação as pessoas, minha posição com relação à vida, e eu procuro trazer isso dentro dos nossos cursos, sabe, Juliana? Porque a gente sabe e percebe o quanto isso impacta no cotidiano de todos nós. Tem coisas que a gente vê nos cursos assim que, nossa, deixa a gente muito feliz por estar fazendo o que a gente está fazendo, porque as pessoas saem de lá ao final do curso e dizem assim, puxa, Nilo, você despertou isso em mim, você despertou aquilo que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, ou que eu pudesse ter a oportunidade de estar vivenciando. E isso é muito gratificante. Nossa, é uma coisa que me emociona, porque realmente é muito legal. E aqui, né? Aqui, deixa eu fazer. É possível trabalhar com o que ama, então, Nilo? Nossa, cara. Eu tô aqui emocionado, porque é muito gratificante, sabe? A gente despertar para isso, despertar para essa condição de que tu tá fazendo bem para outra pessoa e tá fazendo o que você gosta, que você curte, sabe? Isso não tem preço, cara. Não tem preço para ninguém, né? Para quem recebe, para quem tá lá fazendo, enfim, é muito legal. Que bom, né? Porque às vezes as pessoas dizem, nossa, trabalhar com o que ama, nossa, isso é ilusão, o importante é ganhar dinheiro, né? Então deixa eu fazer uma parte aqui, o Nilar já está faturando aí como líder, né? Porque às vezes as pessoas. E também tem aquela outra ilusão, né? Que, bom, uma delas, que não é possível trabalhar com o que ama, e eu queria ouvir você. Outra delas, outras objeções que a gente tem que as pessoas dizem, nossa, quem trabalha com o que ama não ganha dinheiro. E outra delas, que trabalhar com o que ama não te leva a, tipo assim, que trabalhar com o que ama não te dá trabalho, né? E eu acho, e eu queria ouvir assim, né? Depois que a gente descobre o nosso propósito, aí que nós temos trabalho, né? Sim, com certeza. Nossa, não tenha dúvida. Juliana, assim, vamos para as perguntas então, né? Que são alguns paradigmas que a gente percebe, sim, e eu vou ser bem sincero com você. Eu também tinha essa resistência, sabe? Não posso mentir. Eu tinha muita resistência, tanto que eu falei agora há pouco, né? Eu resisti muito para ir para a mentoria, Você demorou um ano, pra, né, Nilo? praticamente 12 meses aí para, né, para dar o start e realmente perceber o quanto isso poderia impactar na minha vida, né? Claro, né, Ju? Eu vou falar aqui algumas coisas antes de seguir na tua linha ali, mas muitos desafios, né, cara? Muitos desafios mesmo, principalmente questões assim que eu fui me alinhando com uma mudança de comportamento minha postura mais assertiva, autoestima, cara, minha autoestima, né, minha segurança naquilo que eu estou colocando à disposição das pessoas, e assim, não é fake, né, é real Não é mesmo, né? fake. A identificação das nossas habilidades, né? Um desafio de ter responsabilidade diferente das que eu tinha. Eu tinha responsabilidade, sim, né? Na atuação como gestor na hotelaria, mas os desafios que envolveram isso, né? Foram realmente impactantes, né? E talvez eu não estava tão alinhado, assim, ou tão querendo ver isso, né? E depois outro desafio que eu encarei, assim, que foi realmente bem forte, assim, foi a questão tecnológica. Eu me virava e me viro bem assim na tecnologia, mas tem alguns assuntos que
sinceramente, eu ainda estou aprendendo, ainda estou me adequando, me ajustando, né? Mas isso tudo faz com que a gente também se supere e conheça os nossos limites e entenda assim que a gente consegue superar muita coisa que a gente nem imagina que está desse lado, né? E do lado de dentro, né? Do nosso lado de dentro, que a gente consegue colocar à disposição de uma forma inacreditável. Quando eu via suas lives, quando eu acompanhava o teu trabalho, quando eu via aí a família 6 e 6, né? Tava juntinho aí, acompanhando, eu dizia, não, cara, isso não funciona. Fazer o que você gosta e ganhar dinheiro com isso? Não, a Juliana tá de conversa pro meu lado, né? E com certeza, cara, com certeza eu tiro o chapéu porque a gente a gente está fazendo o que a gente gosta, sim, vou responder a pergunta, estamos faturando, estamos faturando. É uma condição assim muito legal. Eu nunca imaginei que no primeiro curso eu pudesse já cobrir todas as despesas que a gente teve em relação à mentoria, ou os investimentos, vamos falar assim, né, Todos, Ju? né, Nilo? Todos os investimentos dentro da mentoria, porque no primeiro curso a gente já cobriu isso, sabe? E aí estamos indo para o terceiro, quarto, quinto. Falava ontem aqui com a equipe, né? Com a nossa equipe comercial aqui, que a Isa é minha comercial, né? A comercial da empresa. Eu dizia assim, ó, até o final do ano, pelo menos 4 cursos, né? Para a gente manter a linha, né? E sim, cara, dá para fazer o que a gente curte fazer, o que eu sempre sonhei em fazer, eu sempre imaginei isso. Eu falava em casa aqui desde 2004 a respeito dessa possibilidade de caminhar nesse rumo, de colocar à disposição cursos vivenciais ao ar livre, onde as pessoas pudessem colocar suas expectativas, sair de dentro dos escritórios. A gente tem cursos com pessoas assim que passam o dia no escritório, na frente do computador, né? Chegam a ter a pelezinha branquinha, né? De tanto que ficam na frente do computador, né? Ou fora do ambiente do ar livre, né? E quando eles chegam lá na fazenda, né? No meio do mato, eles se soltam e isso, cara, é inacreditável, né? Que saiam potências tão grandes dentro dessas atividades. Então, é muito gratificante, sim. A gente pode ganhar grana, assim, fazendo o que a gente curte, tendo um alinhamento daquilo que a gente tem como desenvolvimento pessoal, como que foi feito, né, Juliana? Despertar o que estava dentro de mim e que, de repente, eu não sabia exatamente como seguir nessa linha, né? Como você bem disse. E Não sei se eu aqui, né, respondi Nilo? todas as perguntas. Não, eu acho que é só que, ó, eu abri um parênteses, e agora, Nilo, você é empresário, né? Então, hoje você é empresário, você já tem uma pessoa na tua equipe que é do comercial, né? Que é a nossa querida área também, a Isa, né? Que também Sim, se sim. descobriu, que vai estar aqui Tá com a aqui, gente na semana tá que vem. aqui. Mas eu queria, assim, olhando para o empresário agora, o empresário é um líder, né? Claro, mas tem alguns desafios ainda que também os empresários precisam olhar, Nilo. Assim, às vezes até o medo, né, de selecionar um treinamento de liderança, de saber como escolher. Assim, como é que você vê os desafios dos empresários hoje? Juliana, tal qual a gente observou aí os desafios colocados à disposição dos líderes, né? E a gente sabe, tem muito empresário líder, né? Tem muita gente nessa condição. E o que eu vejo, assim, formar novos líderes, formar sucessores, pessoas que vão seguir esse legado, sabe? É um grande desafio. Muitas pessoas têm lá colaboradores de excelente nível, de excelente qualidade, e colocar à disposição e fazer com que essas pessoas realmente se tornem líderes eu diria assim, ó, não vou colocar mais do que um tópico, formar novas lideranças dentro das suas equipes, permitindo que essas pessoas sigam esse legado, é um grande desafio dos empresários líderes, né? Eu vejo isso com muita força porque a gente conhece muitas das nossas empresas aqui na nossa região, principalmente, que são empresas familiares que têm lá os seus sucessores, têm lá os seus familiares que são seus sucessores, que têm uma grande dificuldade de colocar os seus filhos, né, os seus Sucessores mesmo. sucessores mesmo dentro da empresa, formando eles tal qual, né, foram formadas as organizações que a gente tem, e organizações, né, super
super grandes, né? Com grande potencial. Então, eu vejo como um grande desafio isso, formar novos líderes para seguir esse legado, né? Sabe, Nilo, que eu li algo ontem que me chamou muito. Na verdade, foi uma pergunta, né? Você, empresário, sabe qual é o teu sonho? E a sua equipe sabe qual é o teu sonho? Tipo, todo mundo sabe para que estamos trabalhando, né? Porque não é apenas um ato, né? Verdade. Não é apenas uma empresa, é um sonho que tem por trás, né? De um empresário. Quando a gente olha para, quando eu olho para mim como empresária, quando eu olho para você como empresário, e muitos que estão aqui com a gente na live, tipo, será que a gente está comunicando o nosso sonho, né? O nosso sonho para a nossa equipe, para eles entenderem que é muito mais do que uma tarefa. Estamos caminhando em prol de um sonho, né? E às vezes o empresário não toma o seu sonho, né? Não se apropria desse sonho, ou esse sonho se perde, né? Esse sonho era do avô, do bisavô, e as coisas vão se perdendo, e as empresas quebram porque perdem a essência, né, Nilo? Nós Exatamente, nunca Juliana. podemos perder a nossa essência, né? Enquanto líderes, enquanto empresários, né? A essência da empresa, né? Exatamente, essa condição que eu vejo com grande dificuldade as pessoas falarem isso, colocarem à disposição das outras pessoas isso, sabe? É difícil às vezes, né, você externar isso, verbalizar isso de uma forma a que as outras pessoas que estão ao seu redor possam acompanhar, porque às vezes está lá dentro da nossa caixolinha, né, da nossa mente, o nosso desejo, o nosso sonho, mas a gente não externaliza isso, a gente não coloca à disposição das outras pessoas. E quão maravilhoso é quando a gente consegue disseminar esse nosso sonho para as outras pessoas que estão próximas a nós. Eu vejo quando a gente movimenta aqui para ir para o curso, inclusive amanhã a gente está indo para um curso bem cedinho, a gente vai passar o dia, né, na fazenda, lá no meio do mato, lá, fazendo Você vai passar atividades. treinando amanhã? Cara, treinamento intenso, das 8 da manhã até as 8 da noite, né? E a gente movimenta todo mundo aqui em casa fica movimentado, né? Os nossos colaboradores também, que fazem parte da equipe, que vão contribuir com a gente lá na atividade, no treinamento. Todo mundo fica envolvido, porque a gente consegue colocar isso, disseminar essa ideia de que as pessoas lá do outro lado vão receber o nosso trabalho, vão receber as nossas relações, enfim, as nossas contribuições, e envolve todo mundo, né? Todo mundo fica agitado, mas é muito bacana, isso dissemina, né? E é difícil realmente a gente conseguir colocar à disposição alguns elementos desses dentro da empresa, né? A gente vem acompanhando, vem vivenciando muitas empresas, né, Ju? Visitando, conversando com empresários, apresentando nosso trabalho, levando a nossa área comercial, né? A Isa fazendo essa parte comercial muito bem, porque realmente as pessoas estão ávidas disso, estão carentes de falar, de serem ouvidas. Isso eu observo muito. Às vezes eu vou para uma apresentação, né, de um trabalho nosso, às vezes eu fico horas lá ouvindo o empresário falar sobre o empreendimento dele, falar sobre os sonhos dele, sobre as expectativas dele em relação às equipes deles. Então, é muito legal quando a gente consegue ouvir as pessoas compartilhando isso. Mas nem todo mundo consegue, como você bem disse, né? E assim, ó, o quanto. Porque às vezes o empresário é apaixonado, mas a equipe não se apaixonou, né? Então, ó, como que o desafio do empresário é esse? Fazer a equipe se apaixonar pelo projeto, né? E eu acho que. Acho não, tenho certeza que o treinamento que eu acompanhei, toda a estrutura do teu treinamento, né? O quanto isso é uma oportunidade para a gente criar vínculos, criar conexão, né? Porque existe sim o empresário, existe o líder, existe o colaborador, existem cargos diferentes nas empresas, mas estamos todo mundo junto para o mesmo projeto, né? E aí eu quero te pedir assim, olhando para estarmos todos juntos para engajar, como é que a gente faz para engajar uma equipe? Assim, dá aqui algumas dicas para quem está nos ouvindo, para os líderes. Pessoal, e vocês podem encaminhar essa live para muitas pessoas. Nós estamos falando sobre liderança com o nosso querido Nilo Ar, que é um treinador de líderes. Então, Nilo, como que, assim, se a gente pudesse pensar em algumas dicas, algumas etapas, como deixar as equipes engajadas? Juliana, eu vou te responder trazendo o que a gente coloca à disposição nos nossos treinamentos, que é colocar as pessoas em equipes.
E os empresários que vêm contratando o nosso trabalho, vêm participando junto com as equipes deles nos treinamentos, nas equipes que a gente coloca à Organiza. disposição dentro do treinamento. Exatamente, e organiza dentro do próprio treinamento. Então, eles participam como iguais, né? De uma forma assim, a não ter... A partir de agora não tem mais chefe, não tem mais, né? O dono da empresa, ou qualquer tipo de hierarquia dentro do contexto, a não ser a hierarquia que a gente estabelece dentro do treinamento ali do nosso desenvolvimento da atividade. E esse engajamento acontece justamente por isso, porque as pessoas estão participando junto, Juliana. Quando o empresário, quando o dono do negócio, quando o líder trabalha junto com a equipe, não tem como separar essa equipe. Os caras se tornam, né, como a gente brinca, né, unha e carne. Eles se tornam tão participativos, tão enganjados, né, em fazer aquilo acontecer, em chegar ao objetivo colocado à disposição lá para, né, para construir aquilo que a gente vem provocando neles, né, que se torna realmente algo muito fantástico, muito legal, e isso eles acabam levando para dentro da empresa. E aí a comunicação se torna muito mais ágil, muito mais fácil. Pô, o dono da empresa estava comigo, na minha equipe, o cara estava junto com a gente. E isso faz com que as lideranças, as pessoas se tornem mais engajadas. Poderem participar dos processos é um elemento muito importante, e principalmente ter os seus líderes junto, poderem estar numa condição de poder compartilhar com eles as suas angústias, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas conquistas. Isso faz com que as pessoas engajem. Com certeza é assim, muito nítido para nós dentro dos nossos treinamentos e acaba replicando lá para dentro da empresa. Então, se eu puder deixar uma dica para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando, participe, chegue junto com a equipe, esteja próximo a eles. Isso faz com que as equipes se tornem engajadas. E a comunicação, e estar sempre junto, permite que a gente crie uma conexão maior, né, Juliana? E conheça as pessoas, conheça as questões mais particulares de cada um. Isso não tem, ninguém vai... Né, não tem melhor remédio para retenção de talentos do que você estar junto com a sua equipe, sabe? É verdade, porque às vezes muitas pessoas não se demitem pelo salário. Porque às vezes o salário, Nilo, assim, é um pouco mais, um pouco menos e tal, mas tá tudo na mesma linha, mas elas se demitem dos líderes, né? As pessoas se Exatamente. demitem dos líderes, se demitem das relações, se demitem do chefe. E eu acho que é isso o nosso aprendizado de como que a gente pode ser mais contribuição para que as pessoas não se demitam da gente, né? Enquanto líderes, enquanto empresários, enquanto equipe, né? Às vezes até mesmo um membro da equipe faz com que alguém, que não deveria ser, né? Mas faz com que um determinado comportamento, uma determinada atitude, algumas pessoas acabam se demitindo, né? E isso é um prejuízo para toda a sociedade, né? Porque quando uma empresa está alavancando e ela troca de colaborador, que é um colaborador importante, que contribui muito, isso é uma grande perda, né? Não tenha dúvida, Juliana. A gente, como eu falo, né? A gente precisa estar junto, precisa estar acompanhando. As pessoas querem atenção, né? Precisam de atenção também. Mas eu tenho uma empresa lá com, sei lá, 500 funcionários, como é que eu vou dar atenção para todo mundo? Ok, existem formas, existe um processo de você poder se aproximar de forma gradativa, de forma pontual, enfim, né? Mas você poder estar próximo ao cotidiano dessas pessoas, ao dia a dia delas, isso não tem como desconectar. Puxa, eu tive junto com o meu diretor, né? Eu estava junto com ele, aquilo me ajudou a pensar isso. Essa participação e contribuição, né, dentro do negócio, porque a gente vê, né, Ju? A gente vê muito empresário assim, eu tenho empresa, eu estou aqui na minha salinha, no meu ar-condicionado, tudo certo, a empresa vai caminhando, né, de boa, uma postura, de repente, distante dos colaboradores. E realmente, as pessoas às vezes, a pessoa está lá, não está nem dando bola porque eu estou fazendo aqui, está tudo certo, eu vou fazer do meu jeito e vou embora daqui também. Esse tipo de coisa que a gente vê também. Agora, o empresário, a empresa que tem essa participação, tem as pessoas próximas, seja
do gestor mais próximo, né, do líder mais próximo da sua equipe e tal, isso realmente conecta muitas pessoas e engaja muitas pessoas. Então, eu vejo com bons olhos, né, você estar próximo às pessoas, porque elas querem ser ouvidas, elas querem poder participar, dar sua opinião, dar sua ideia, dar um pitaco lá em alguma coisa que seja, né, o mais estranho possível, mas isso que faz com que a gente retenha os nossos talentos nas organizações. Verdade. E o que é liderança para o Niloar? Nossa, assim, eu vejo com uma condição que a liderança é você influenciar as pessoas, sabe, Ju? É fazer com que elas sigam numa direção de maneira constante, né? E eu vejo que liderar é inspirar, é animar, é motivar, incentivar as pessoas, as ideias, os projetos, né? Eu vejo que a liderança hoje ela está funcionando assim de uma maneira multidimensional dentro da organização, sabe? Não existe mais aquela questão formal, de liderança numa condição de hierarquia organizacional, sabe? Nós temos observado assim que as lideranças despertam e são desenvolvidas em vários níveis organizacionais e influenciam de forma muito constante e muito abundante também de várias dimensões. Não é porque a pessoa cuida do bem-estar da empresa, né, que ela não possa ser ou que ela não tenha um despertar de liderança, né, um inspirar, um animar, um motivar. Às vezes até muito mais do que pessoas que estão de forma institucionalizada, né, como uma construção de liderança, como um gerente, um supervisor ou algo do tipo. A gente vê a liderança funcionando de uma forma muito mais dinâmica, justamente por isso, porque ela inspira, ela motiva, ela coloca, né, essa construção dentro do processo em várias dimensões da empresa. Que legal. Nilo, e olha só, agora vamos fazer. Olha, tem alguns comentários aqui maravilhosos. A Jaque está dizendo que você sempre inspirou, que você só despertou o que estava dentro de você, que você já é um grande líder, né? Obrigado. E então, as pessoas aqui, pessoal, podem fazer perguntas para o Niloar, tá? Ele está aqui para responder as nossas perguntas. É sabatina Claro. mesmo, né? Não, Vamos ver se ele está perfeito. pronto, vamos ver se ele, né? Se ele está pronto. Então, Nilo, me fala um pouquinho assim, vamos fazer a Niloar Bissani, ela trabalha com treinamentos de liderança em company, organizado para as empresas, fechado. Eu quero que você fale um pouquinho sobre como são esses treinamentos, como é que as empresas podem te encontrar. E também eu quero que você comente sobre esse treinamento aí que está surgindo, né? Que é esse treinamento vivencial, que eu até me arrepio aqui, é uma super oportunidade para as pessoas que daqui a pouco não, sei lá, que a empresa não comporta um treinamento em company. Fala um Sim. pouquinho aí sobre essas possibilidades. Então, assim, a Niloar Bissani Treinamentos e Eventos, né, vem desenvolvendo projetos de forma bastante exclusiva, customizada para as empresas, de uma forma a atender a cultura da organização, né, Juliana, um sentido de visar principalmente o aprimoramento das equipes e das lideranças dessas equipes, né, através justamente de dinâmicas ao ar livre, de workshops, né, principalmente voltando aos treinamentos ao ar livre. A gente vem desenvolvendo práticas com as empresas a partir das demandas delas. Então, a gente vai lá, conversa com a empresa, conversa com o empresário, com as lideranças da empresa, e entende quais são as demandas dela em relação à construção do treinamento. A gente desenvolve um programa muito exclusivo, muito específico, direcionado a essas dificuldades, a essas deficiências, vamos dizer assim, né? Ou essas questões que são abordadas no trabalho. A gente vai lá conhecer a empresa de forma operacional, ou seja, como é que a galera está fazendo no dia a dia, o que acontece no dia a dia, como é que é o chão de fábrica, né? Como é que é o período de produção, o que acontece, conhecendo as pessoas, quais são as funções dela, sabendo um pouco das dinâmicas que acontecem dentro da empresa. E aí formata um trabalho que esteja adequado a essa equipe, que esteja adequado a esse grupo de pessoas,
E aí a gente parte para a ação, né? Parte lá para o trabalho ao ar livre, com dinâmicas de grupo, com atividades que envolvem superação, atividades que envolvem elementos de desenvolvimento da capacidade de liderança ainda mais. A gente desafia muito o pessoal nas áreas de comunicação, que vem sendo um dos principais fatores que fazem com que as empresas também nos procurem. E esse trabalho mais exclusivo, mais direcionado a cada empresa, faz com que também tenham uma reação, um desenvolvimento, um resultado muito específico lá na empresa, né? Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando com os desenvolvimentos desses treinamentos de forma in company, né? Para quem não tem ainda, né, a gente está organizando aí o nosso primeiro trabalho aberto ao público, né, que vai acontecer em outubro. A gente está organizando também toda a parte de desenvolvimento e produção, né, dos bastidores aí, com mimos, né, com algumas coisas que são legais para colocar à disposição do pessoal, mas principalmente com um programa muito específico, direcionado para as lideranças, e aí sim, né, de forma aberta, para que as pessoas que de repente não têm a empresa, a gente não tem nesse momento interesse, mas a pessoa está lá dentro como liderança e quer desenvolver ainda mais a sua capacidade de liderança, vai poder participar desse treinamento. A gente está lançando o produto agora na próxima semana, já estamos com toda a folheteria pronta aí, todo o material pronto para colocar à disposição, mas a gente quer dar início exatamente no início da próxima semana para termos aí um período hábil para podermos colocar à disposição de mais pessoas possível, né, de mais alunos e participantes possível, né? E aqui, Nilo, acho que é muito legal, né? É a gente entender que quando a gente tem a oportunidade, aqui, as empresas também podem escolher, eu tenho 1 ou 2 colaboradores, eu não tenho um Sim, suporte para fazer um in-company fechado, né? Então, pode encaminhar. E também para as claro. pessoas que querem se preparar para cargos de liderança. Se bem que se a gente pensar, a liderança, ela é para tudo na vida, né? Não precisa necessariamente ter o cargo de líder, né? A liderança, como tu falou, ela é uma inspiração, né? Então, se nós somos líderes, por exemplo, quem é pai, quem é mãe, né? Tudo é liderança, né? Eu acho que assim, se a gente for pensar na vida, né, Nilo, a autoestima está dentro da nossa liderança, né? Quantas dinâmicas estão dentro da liderança? Então, é realmente um curso para você se desafiar enquanto líder, né? Enquanto autoliderança, né? Eu acho que é uma oportunidade, acho não tenho certeza que é uma oportunidade de as pessoas olharem para si, né? Ter um momento de dizer, poxa, quais são as minhas habilidades, né? Quais são os meus potenciais como líder? E muitas vezes, Juliana, dentro dessas dinâmicas que a gente coloca à disposição, desses elementos lúdicos, que permitem que a gente abra um pouquinho a nossa mente para as coisas, né? Abra um pouco e nos permita, né, fazer algumas coisas que, às vezes, lá dentro do escritório, né, dentro do nosso dia a dia na empresa, não, a gente meio que timidamente acaba se reprimindo, né? Por uma série de fatores, enfim. E lá no movimento que a gente faz, com as nossas atividades, de forma ao ar livre, de forma espontânea, alegre, né? O pessoal canta, o pessoal se diverte e aprende com isso, né? E desenvolve práticas que vão despertar para algumas coisas que às vezes nem se davam conta que estavam dentro dela, né? Que estavam com ela, mas que a partir de, né, uma série de fatores acabam ficando limitadas, acabam ficando restritas, né, ao cotidiano, ao trabalho rotineiro, aquela condição toda. E quando a gente parte para atividades que trazem um formato mais lúdico, um formato onde as pessoas podem se tornar e permitir algumas coisas, né, se permitir com algumas coisas, isso flui de uma forma muito legal, muito fantástica. Eu estava lembrando aqui de uma situação de um relato de um menino, que ao final de cada curso a gente coloca à disposição algumas questões para as pessoas falarem, enfim, né, exporem as suas condições. E o menino dizia assim, falava para toda a equipe, né, para todo mundo que participou, ele dizia assim: eu nunca tinha feito comida na minha vida. Eu nunca tinha pego num prato para fazer uma comida, né? Então, ele se permitiu aquilo, ele se permitiu fazer aquela atividade de uma forma espontânea, livre de qualquer preconceito, de qualquer condição, né? E isso é muito gratificante, muito bacana.
Que legal. Nilo, e vamos para a gente ir fechando aqui, nós já estamos há 1 hora juntos, né? Que legal isso. Nossa, só passou Vamos, rápido. não, passa muito rápido. Se a gente puder, dicas do Niloar, assim, para quem tem medo, muitas pessoas dizem assim, nossa, eu até queria ser líder, mas eu tenho medo de liderar, tenho medo do julgamento, eu tenho medo do que vão dizer, eu tenho medo de cobrar as pessoas, eu tenho medo de me impor. Para quem tem medo em assumir um cargo de liderança, que dicas você tem? Primeiro, vem fazer nosso curso. Ah, isso aí. Com certeza vai sair de lá com muito menos medo das coisas. Outro dia eu vi um post da Jaque, tá aí também, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Não tem problema, vamos lá com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mas eu diria assim, algumas coisas que despertaram são algumas questões que sim, o Niloar nunca teve medo, parece que o cara, né, Juliana, a gente acaba se permitindo algumas coisas, né? E claro, a gente tem medo, né? A gente está aqui falando para um monte de gente, né? Para várias pessoas queridas, né? E a gente sabe que tem aquelas borboletinhas que, né, balançam o nosso, nosso estômago, né? A gente também tem medo, né? Mas a gente vai com medo também, né? Agora, se a gente começar a despertar e começar a observar, de repente, como que a gente pode minimizar isso, né? Se a gente começar de forma paulatina, de forma gradual, né? Ensinando um pouco do que a gente sabe seja para os nossos filhos, seja para as pessoas próximas das quais a gente convive, e permitisse isso, já começa a quebrar um pouco desse medo, né? E outra coisa, praticar o que a gente ensina. Fazer o que a gente está ensinando. As pessoas seguem a gente como líderes, não pelo que a gente fala, não é porque eu estou falando aqui, é pelo que eu faço. E a gente não precisa ir longe. Os nossos filhos replicam o que a gente faz. Às vezes a gente diz, poxa, mas como é que. Da onde veio isso que o Bernardo falou, que a Maria Antônia falou, né? Os nossos filhos. Cara, em algum momento ali atrás a gente falou. Outro dia eu disse, mas de onde que tu tirou essa, filho? Pai, você falou outro dia isso. E a gente vê o que nós ensinamos, nós lideramos pelo exemplo. E outra coisa, pergunte o que você não sabe. Você não conhece alguma coisa, você não sabe alguma coisa, pergunte o que você ignora. É muito mais leve, é muito mais gratificante, é muito mais entusiasta quando você trabalha nesses 3 níveis, sabe? Se eu puder deixar dica para vocês, então, eu diria assim, ensine um pouco o que você sabe. Mas eu não sei nada, sabe? Alguma coisa você sabe. Se é fazer um arroz lá no meio do mato, você sabe. Se é fazer uma costura, um ovo no espeto, qualquer coisa, ensine o que você sabe. Pratique o que você ensina e pergunte o que você não sabe. Eu diria assim, essas três dicas, né, com certeza vão permitir que a gente tenha uma condição mais leve, mais entusiasta na nossa vida, com toda certeza. Como se tornar um líder de sucesso, então? Para a gente, né? Gostei desse negócio de dicas aí. Vou anotar aqui, depois vou ter que assistir o final da live de novo. Como se tornar um Legal. líder de sucesso, que eu acho que mas não só um sucesso externo, mas um sucesso de a gente se alegrar, né? Com a nossa função no mundo, né? Assim, com o nosso lugar no mundo. Como se tornar, Nilo, esse líder de sucesso? Eu diria assim, Juliana, faça as coisas com o coração, que o corpo vem atrás. É Uau, isso. show. Meu Deus. Nilo, muito maravilhoso estar aqui, conversar com você, conversar, assim, olhar para o teu trabalho, olhar para o teu resultado e perceber o quanto as pessoas já estão sendo impactadas, né? Impactadas com o teu trabalho, o quanto tempo esse potencial ficou adormecido. Então, eu acho que estar aqui como tua mentora de carreira, assim, agora já como sua colega né? Porque eu também sou treinadora, né? Somos treinadores, e assim a gente já está aqui num nível de colegas, onde você realmente assumiu o teu lugar no mundo, né? Coloca a tua marca e a autenticidade, o posicionamento, ele liberta a gente de todas, assim, porque eu acho que o mais difícil é a gente se posicionar. Quando você se posiciona e você vai,
né? Porque quando eu escolho alguma coisa, eu renuncio às outras, né? E nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de querer ser amado por todo mundo, né? Então, o posicionamento, por exemplo, se posicionar como treinador de líderes, se posicionar como treinador vivencial, acreditar nisso, né? Porque isso é a tua essência, essa é a tua autenticidade, esse é o DNA. Então, depois que se posiciona, fica tudo tão leve, né? Eu digo assim, por que a gente demora tanto para se posicionar na vida, né? Se é tão mais leve, mas faz parte do processo, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E uma gratidão eterna, né, por você ter contribuído com isso. E eu fico muito emocionado porque é justamente isso que você falou. Quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente se dá conta de que a gente pode ser contribuição na vida das outras pessoas, fazendo o que a gente curte, o que a gente gosta, o que a gente ama, é muito leve, é muito tranquilo, é muito prazeroso e é isso. E é isso. É emoção pura. Sabe que Massaro Gata, que é o meu treinador, que tu também vai fazer ainda treinamento com ele fala, ele tem um livro, inclusive, é isso. Não sei se você já leu esse livro, eu super recomendo para todos, né? Eu vou te emprestar o meu, que é autografado por ele, tá? Que eu Quanta recebi honra. dele. Mas é isso. Então, às vezes, a gente diz assim, poxa, o que é a liderança? É isso. É você ser você, é buscar a tua autenticidade, buscar o teu lugar no mundo. Pessoal, para quem quiser saber mais, segue o perfil do Niloar. E se você é convidado do Niloar, que você segue ele, segue Juliana do Nascimento. Nós estamos aqui para ser expansão de consciência, para ser contribuição. Sempre tem conteúdo também no teu Instagram sobre liderança, né, Nilo? E no meu tem sobre carreira, e a gente está aqui, um ajudando o outro, um apoiando o outro, e fazendo esse movimento lindo com a família 6 e 6. Você e a sua esposa já são membros da família 6 e 6, então que delícia, né? Ver os membros da família 6 e 6 aqui. Eu nunca imaginei que quando eu começasse as lives, que ia nascer a família 6 e 6, que os participantes da família 6 e 6 estariam aqui comigo vivenciando as lives. Então, a gente planeja uma parte, o resto o universo está de presente para nós, né? Com certeza, Isso é muito maravilhoso. Gente, muito obrigado. muito obrigada. Gratidão, meu querido. Gratidão, família 6 e 6. Gratidão. E amanhã Obrigado. a gente se vê.